Olá, olá, sejam todos bem-vindos. Quero agradecer a vocês que estão aí nos assistindo e também agradecer a quem vai nos assistir no replay pelo meu canal do YouTube. Depois da live eu vou subir essa palestra maravilhosa do professor Paulinho Cardoso no YouTube, então vocês vão poder assistir mais uma vez. Então agradeço a todos e lembrem-se que depois vocês podem assistir essa live pelo YouTube também. Deixa eu fixar aqui a nossa temática da live com o Paulinho Cardoso. Vão já colocando aí no aviãozinho, vão convidando, mande um convite para os seus amigos, convidem o pessoal do futsal, convidem o pessoal do esporte. Vai ser sensacional. Daqui um pouquinho o Paulinho Cardoso já está aí, já chegou o Paulinho Cardoso para começar o nosso bate-papo. Então vão mandando aí o aviãozinho que está bem aqui, vão mandando o aviãozinho, convidando os amigos, aquecendo as turbinas aqui para começar essa live sensacional. Já perceberam aqui, que eu estou usando uma camiseta da Maratona Fortemente, né? Olha só, Paulinho, meu amigo. Boa noite. Tudo bem? Aqui está um pouco. A minha imagem está travada aí, não? Não, tá tudo certo. Então está travada só para mim, não tem problema. Pô, Tá prazer enorme, uma honra estar aqui, garoto. Tá travado mesmo? Você tá conseguindo O pessoal Não, tá eu estou te ouvindo bem vendo. aí? Estou ouvindo bem e te vendo perfeitamente. Só a minha imagem está travada, mas não tem problema. Não, eu tô te vendo, você tá se mexendo, tá tudo certo aí, tá tudo perfeito. Então tá, não vamos mexer em nada aqui então. Time que tá ganhando, cara, tu já sabe, você sabe melhor do que eu sobre isso, né? Time que tá ganhando não mexe, não mexe. Cara, mas olha essa Às camiseta vezes aqui, mexe. Olha aqui, olha essa camiseta aqui, hein? Cara, eu vou te Gente mandar uma forte. camiseta dessa, hein? Maratona Fortemente, eu vou te mandar uma camiseta dessa. E vou te mandar também aqui uma canequinha, Maratona Fortemente. Que loucura, hein? Bom, tá todo mundo ouvindo, né? Então, Tu sabe que eu demoro, mas eu cumpro as minhas promessas, né? Eu demoro, mas eu puta, cumpro as minhas promessas. e como demora, mas tudo bem. O frente. Galera, então vão mandando aí o convitinho para os amigos, nós vamos começar daqui um pouquinho. Para quem não me conhece, que chegou aí agora, eu sou o professor Ricardo Brandt, trabalho com esporte já há alguns anos, já trabalhei com modalidades olímpicas, paralímpicas, triatlon, corrida, inclusive futsal, qual eu tive a honra de conhecer esse ilustre, jovem, fantástico treinador. Paulinho, eu quero agradecer demais. Cara, tu sabe a estima que eu tenho por ti, o quanto apreço eu tenho por ti, pela pessoa que tu é. E embora a gente tenha convivido fisicamente 3 ou 4 meses, né, foi um tempo curto, mas extremamente intenso. Eu estava hoje fazendo umas lembranças do que a gente construiu em 3 meses. Paulinho, eu me arrisco a dizer que tem time há muitos anos tentando fazer o que nós conseguimos implementar em 3 meses. Uma loucura. Que foi uma coisa assim, brutal. Você chegou a uma mudança, enfim. Né? Cara, foi uma experiência riquíssima. Aprendi muito contigo. Costumo falar que eu tive 3 grandes professores no futsal. Paulinho Sananduva, Paulinho Cardoso e o último, né? O Malafaia, que eu trabalhei um pouco tempo também, mas as 3. Valeu, Rei, muito obrigado aí. Eu sou o Rei por compartilhar. Vão compartilhando aí, chamando os amigos para a gente engrossar o caldo de pessoas para que mais gente assista esse monstro que vai começar a falar daqui um pouco. Então, Paulinho, tenho que te agradecer a tua disponibilidade de tempo de estar aí para falar sobre uma coisa que você gosta, tá? Sobre uma coisa que você gosta. Então, deixo aí para você passar as suas considerações iniciais, o que você quiser comentar aí, e tamo junto. Enquanto isso, o pessoal vai mandando o convitinho aí para a galera. Boa noite a todos. Eu também tive essa grande oportunidade de conhecer
Ricardo, né? E o Ricardo, ele é um profissional diferenciado no sentido seguinte. O Ricardo é uma pessoa que ele não enxerga o esporte, por mais que ele seja individual, o esporte que ele pratica como atleta, mas ele não consegue ver o esporte numa representação só. Ele consegue enxergar o atleta como um todo, as necessidades totais para que esse atleta esteja apto a desenvolver no momento e no seu habitat. É claro que para isso é necessário o que ele sempre fala, o hábito de você dar o passo, o hábito de você não empurrar sujeira para baixo do tapete, o hábito de você se aperfeiçoar naquilo que está faltando. Isso é um preço alto. É um preço alto porque muitas vezes o grande problema não é o que não sabemos, é ter certeza que sabemos de algo. E no final da história você vê que estava errado. Então, ou seja, isso é não ouvir quem está no seu entorno. Então, eu acho que uma das grandes virtudes, fora com completo conhecimento e a bagagem acadêmica e vivencial, porque ele tem isso, né? É um atleta. Eu também já lá atrás fiz um pouco de me desafiar em passar do tempo da corrida, um exemplo. Eu não entendi por que eu estava fazendo isso. E um dia eu passei desse tempo mesmo, mais de 1 hora e meia. E aí você não entende por que você está fazendo, mas a partir do momento que parece que tu estoura um limite, vem uma sensação que você não sabe de onde é aquilo, o que é aquilo que te acontece. E aquilo não se transforma só fisicamente, te transforma mentalmente, te transforma... Vou dar um exemplo básico. Você vê alguma coisa caminhando até num supermercado, com um pacote no chão, aquilo não foi você que derrubou. Você vai lá e pega aquele pacote e coloca no seu lugar. Porque você começa a criar uma atitude, uma ação mental de dar o passo certo, entendeu? Exato. Você viver o presente. Então, em termos de conhecimento, infelizmente, Ricardo, o tempo que vivemos, as pessoas que nos rodeavam, ou a maioria delas, não tiveram o alcance ou a disponibilidade, porque você fala muito bem diariamente, né? Nós não... O hábito ou a força mental não é pensar numa situação imensa, numa situação extraordinária. Pô, é fazer o simples, um pouquinho a mais, sabe? Porque um pouquinho a mais que você faz hoje do certo, amanhã você já começa a fazer o maior. Quando você vê, realmente você está com uma bagagem realmente extremamente complexa e com uma condição de encarar o que vem pela frente. Principalmente hoje, né? Porque hoje a gente vive num mundo tão imprevisível, né? E eu acho que a maior... tem um autor que fala o seguinte, assim, ó, de umas situações muito simples, assim, ele fala assim, você pode dormir a hora que você quiser, mas você não pode acordar a hora que você quiser. É muito difícil. E tu vê, e é dentro daquilo que eu acompanho que tu fala diariamente. Ações simples, formas simples, passos pequenos, para você poder começar a se transformar em alguém diferente. Isso no esporte é uma loucura, né? Isso no esporte, não adianta você querer fazer grandes mudanças. A coisa tem que acontecer. Pessoal, fiquem ligados que depois da live eu vou colocar uma caixinha para vocês colocarem o que vocês gostaram desse bate-papo e dessa palestra, aula que o Paulinho vai passar para a gente. Mas então, vou começar. Eu tenho umas perguntas aqui, eu até falei com o Paulinho já, eu vou te mandar as perguntas. Não me manda, eu gosto de responder na escuela. Vamos lá, tamo junto. Paulinho, me fala uma coisa, cara. Com essa experiência que você tem aí de atleta, que você foi, de treinador que tu é, cara, que tu ganhou muita coisa que tu podia ganhar, tudo tu ganhou. O que é força mental no esporte? Para o Paulinho Cardoso, o que é força mental no esporte de rendimento? Eu vou dizer o que um dos grandes atletas que você treinou ou que você pesquisou juntamente com ele, que foi um dos maiores atletas que o mundo já viu, que é o Robert Scheid, eu uso sempre a palavra dele. Ele fala o seguinte, a gente tem que comer o prato está sendo servido. Isso é força mental. Um cara que fala isso, a gente tem que comer o prato está sendo servido, significa o quê? Que ele pagou o preço para estar ali. E ele sabe que não existe uma chave mestra para abrir a história. Claro. Então, ele se capacitou, ele sabe que naquele momento ali,
e o momento é imprevisível. Nós, culturalmente, somos educados a fugir da imprevisibilidade, né? E, na verdade, é só na imprevisibilidade que a gente constrói conhecimento. Então, quando você encontra pessoas, porque eu acho que a tradução de força mental, seja no esporte, seja na academia, seja em qualquer lugar, é você se adaptar ao imprevisível, você não fugir do imprevisível. Só que é claro, né? Eu estou falando um imprevisível que você mergulhe de cabeça para você pesquisar, porque não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples você aceitar o inesperado. Pô, você viu na nossa pandemia? Na nossa pandemia, infelizmente, pela falta de liderança que temos, a gente sabe que o isolamento ele é necessário, mas não o isolamento global. Os líderes mundiais deveriam se juntarem e construírem esse conhecimento muito forte para quê? Para que saíssemos disso. Entendeu? A gente está comendo o prato, está sendo servido? Não. Não tá. Tem uma coisa legal, Paulinho, que é assim, ó, a força mental, ela não sei se eu consegui responder a tua questão, mas eu acho que o Scheid respondeu pela gente. E aí eu vou complementar isso aí do pouco que eu conheci ele. A força mental, ela não significa você não ter emoções. Muito pelo contrário. O que acontece? Quando você falou isso que a gente tem que comer o prato que tem que estar servido, as nossas emoções, a gente tem que ter, cara, eu me arrepio, a gente tem que ser consciente das nossas emoções. A gente tem que escolher a melhor forma de responder a isso. Quando o Scheid fala isso, ele fala o quê? Cara, na vela vai ter um dia que vai ter muito vento. Eu não posso dizer eu não gosto de velejar com muito vento. É o prato que está sendo servido. Vai ter o dia que vai ter pouco vento. Eu não posso dizer eu não gosto de velejar com pouco vento. É o prato que está sendo servido. Então ele era bom com pouco vento, com muito vento, com médio vento, com qualquer coisa. Por quê? Porque ele construiu uma mentalidade que ele tinha o botão que ele... hoje é o botão do muito vento. E vai. Hoje é o botão do pouco vento e vai. Então esse é o problema. E muitos atletas... E você não acha... E você não acha que por esse motivo que hoje o esporte ele está por um caminho, alguns, né, por um caminho um pouquinho antagônico à vida, né? A vida ela é um organismo vivo. Ela é uma ecologia, né? Ela depende, como Gibson falava, dos afordenses, das coisas que acontecem, Piaget, Vygotsky, que foram os interacionistas, tudo funciona, tudo que está na tua volta está no momento, está naquela história, né? E hoje nós pegamos e a gente constrói um treinamento compartimentalizado, a gente pensa que uma força mental é um trabalho de motivação, a gente pensa que a força mental é um pensamento, um arquivo confidencial para motivar para você jogar. Não, a força mental é o que você vive repetindo e você repete em todos os teus vídeos. Tem que ser um hábito. Um hábito. Um hábito de você poder adiar um pouquinho a recompensa. Quanto mais tu adiar a recompensa, mais tu vai minimizar. Porque tem frases que eu não posso falar aqui que a gente fala muito ao vivo, né? Mas a vida é uma... Entendeu? Eu tenho um amigo que... agora que só tem adulto, né? Não tem problema, né? Tem um amigo que fala assim, ó... Tenho duas notícias, assim, ó. E tem uma profundidade no que ele falou, uma profundidade em que ele fala... Ó, tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. A boa é que nós vamos comer merda. A ruim é que não tem para todo mundo. Entendeu? Mas se tu for pensar assim, globalmente, todo mundo vai ter um sofrimento na família. Tu vai sofrer por alguma forma. Ninguém se mantém ali. Sim. Ninguém vai se manter. Tem alguém perdendo alguém, tem alguém doente, tem alguém não sei o quê. E você precisa tentar adiar isso. Quanto mais você construir, mais você adia. Mais tu tá preparado para essas horas. O que você falou. Todo mundo tem sentimento. É mentira essa visão kamikaze dos americanos, de o cara levantou, matou 15, matou 17, matou 20. Não, cara, somos humanos. Somos humanos, muito humanos. Sim, e tem algumas coisas assim, Paulinho, que eu vejo com os atletas. Cara, eu trabalhei com um atleta mentalmente forte, assim, que eu aprendi demais, como o Scheid, Bruno Fontes da vela. Alguns triatletas com um velejador, com um remador ferrado. No futsal, eu não vou citar nome, mas eu trabalhei com um atleta aqui na Copa Garil, que, cara, ele chegava, lembra daquele jogo que nós jogamos contra o Magnus,
aqui, que ganhamos lá e daí depois perdemos aqui. Cara, frio, entrou e joga bem. Por quê? Porque é dele. É a característica dele. Ele sabe quando ele precisa e quando é sensato agir contrário às emoções. É que é o que a galera não quer. Agir contra as emoções. Pô, você vai no fluxo e não é. Então, veja, hoje, as emoções no esporte, especialmente no esporte de rendimento, e aí você pode me ajudar com isso também, cara, o treinamento físico, técnico e tático, que aí eu já vou entrar na próxima pergunta, Paulinho, me fala se eu tô errado. Todo mundo tem o mesmo treinamento físico, técnico e tático, cara. Por quê? Tem poucas diferenças porque globalizou o negócio. Todo mundo tem acesso à informação. Se todo mundo tem o mesmo treinamento técnico, tático e físico, em um alto nível, claro que tem as diferenças técnicas de jogador, não tem como, né? E isso é diferente. Mas esses aspectos emocionais, eles são importantes. E aí a minha pergunta, como esses aspectos emocionais na performance, eles se relacionam com o físico, técnico e o tático? Você, como um treinador, como é que você olha para as emoções de um atleta quando você está pensando ali na parte técnica, na parte tática? Primeiro, nós como treinadores, muitas vezes a gente confunde parte estratégica com parte tática. E nós devemos, e o que nós estamos discutindo aqui hoje, aí você, é estratégia. Vamos dizer assim, como você vai construir uma capacitação para daí você implementar uma parte tática, né? E quando você pensa em estratégia, você vai ver uma Amir Klink. Uma Amir Klink, por exemplo, assim, tu vê aquelas fotos lindas, ele naquele gelo. Quando você vai ler sobre o estudo que ele desenvolveu, da trajetória, da previsão do tempo, da previsão da onda, da profundidade, do casco como deveria ser, sobre a tecnologia, você vê que o cara chegou lá, não foi só porque ele é um grande desbravador. Não, é um cara que ele teve uma estratégia de capacitação e ele conseguiu ser tático. Aí sim, lá para ele transitar naquele meio ali, ele tem que ter uma tática. Ou seja, saber velejar. Isso é outra história. Então, nós como treinadores, nós como profissionais do esporte, nós temos que criar a estratégia, o ambiente de desenvolvimento. Eu não consigo entender ainda hoje como eu posso trabalhar força, velocidade, né? A tal da resistência e velocidade, que foi você que explicou, ela não existe, né? Mas a resistência e velocidade, que todo mundo fala que não existe, a parte cardiopulmonar, aí beleza, agora vamos treinar a parte tática. Então, ou seja, é um meio completamente sem estratégia, não é específica, mas uma estratégia profissional de treinamento, né? Aquilo é estudo, aquilo é competição, aquilo é ser competitivo. Você ser competitivo significa você criar mecanismos que facilitam o desenvolvimento mais rapidamente. Que desenvolvimento? Porque o atleta ou o agente que está lá, por exemplo, agora, o Scheid tem aquela história do vento, que no meio da prova não tem mais vento. E aí? Nós estamos lá com uma bola, a partir do momento que o técnico entende que a ação do atleta, que ele está conduzindo a bola, ele está carregando com ele todo a medida e a contramedida, ou seja, o jogo todo está aí. Que o cara que está marcando, o jogo todo está ali, ele vai mudar a estratégia de capacitação. Ele vai criar treinamentos que contenham tudo. Sim. Na mesma ação. Mas o feedback vai ser específico. É difícil entender isso. A partir desse momento, entram o que a gente falou do Amir Klink, de ter a parte científica envolvida. Então, aí a parte científica não vai te deixar você fazer situações acima. Aí você vai começar agora a capacitar realmente. Agora tu vai começar com a tática científica, né? Tu criou o ambiente, agora a tática científica é controlar a carga. Beleza. Então, onde é que eu quero chegar? Quando o Scheid, vamos usar ele, pô, merece, é um dos maiores de todos. É um bom exemplo. Meu Deus, o maior de todos. Ele não pensa na vela. Ele vê todos aqueles fatores, toda aquela areia, todo aquele mar, toda aquela praia, todo aquele céu,
todo aquele caminho para ir, para voltar, como é que vai voltar, quem vai ser... Não os participantes. Então ele vê como um todo, ele vê como um organismo se desenvolvendo naquele momento aí. Posso te E dar um cara uma... Só para fazer um gancho nisso aí, em relação a isso, em 2011, Paulinho, eu fiz um artigo, publiquei um artigo científico sobre no que os velejadores de alto nível prestavam atenção. Eu peguei os atletas de alto nível e comparei com os de nível baixo, né, que estavam iniciando na vela, que não tinham esse domínio todo. Cara, e olha só, o Scheid, essa galera da seleção brasileira e alguns atletas internacionais, eles não olham para outro barco. Eles olham para o vento e para o mar. Eles não estão nem aí para o resto. É o vento e o mar. É os sinais que importam. Para os outros, para os iniciantes, eles só seguiam pelos outros. É por isso que não funciona. É por isso que não funciona. É por isso que os bons vão ser sempre bons. Porque eles seguiam pelo que importa. Eles vão pelo lado que interessa. Ele vai olhar para quê? Pô, é o vento e o mar que eu preciso olhar. Deu uma travada? Tudo bem aí, Paulinho? Ah, não, não, tá tudo ótimo, tudo ótimo, tudo ótimo. Então veja, cara, em 2011 nós publicamos esse artigo. E isso serve para a vela, mas serve para qualquer coisa. Serve para o futsal, serve para o vôlei. Um atleta de futsal, ele tem que olhar para si e para o que importa dentro de quadra, pô. Esquece o resto. Desliga o botão do resto. Porque, na verdade, você só consegue... Você só consegue, não. Você deveria se ater ao que você controla. Lógico. E não o que você não controla. Lógico. Né? Mas só que não é simples. Porque quando você se atém ao que você controla, aí, amigão, não vai ter como fugir. O dia a dia vai ser muito ruim. Tu vai ter que estar lá, tu vai ter que se especializar, tu vai ter que ser generoso, tu vai ter que jogar juntamente com a tua coletividade, você vai ter que se expressar, você vai ter que... Vai ter que comer a massa. Você vai ter que aceitar, você vai ter que aceitar, e você vai ter que estudar, mas vai estudar o quê? Muita gente pensa, não é estudar, hoje está muito na moda, aquele treinador estuda bastante, aquele atleta... Viver no contexto e criar possibilidades de resolução de problema constante. Quanto mais randomizado for a tua capacitação, a construção da capacitação, quanto mais randomizada for, mais você vai se adequar a essas situações imprevisíveis. Outra situação, pode falar. Não, eu ia... A penúltima pergunta tem a ver com isso. Tá. Eu vou jogar aí pra gente... Daí depois que você terminar, eu vou jogar aí. E aí, eu fico pensando assim, ó, a gente, nós que passamos, você que morou em várias cidades, você que tem um esporte que já viu grandes promessas olímpicas ficarem pelo caminho, como aí a gente vai ver na política também, grandes civilizações, cidades, ou que param por quê? Que param de ser flexíveis, param de ser começam a ter resposta única, param de estar aberto ao novo que está aparecendo, então não criam um mecanismo de resolução de problemas novas, continuam lutando com os problemas novos com armas antigas. Então, se você for olhar isso para nós, para o nosso dia a dia, eu vou te falar que ninguém tem ideia do que nós construímos em 3 meses. Ninguém tem ideia, foi tudo jogado fora, mas ninguém tem ideia. Ninguém tem ideia. Não, nós temos, do tamanho do conhecimento. Mas assim, ó, vamos voltar a falar dessas pessoas. Então, estratégia para capacitação. Tática é como eu vou transitar nessa capacitação. A força mental, a atitude mental, ela está dentro de tudo isso, não se separa nada disso. Sim. Porque se você tirar ali de dentro a atitude mental, a força mental, você vai estar separando. E aquilo faz parte de um organismo só. Não tem duas coisas. É uma coisa só. É uma coisa só. Paulinho, olha só. Em relação a isso que a gente está falando agora, eu vou lá para a pergunta 5 e depois eu volto se der tempo nas outras, que está indo bem. Cara, tem uma coisa que eu me preocupo muito quando eu falo em força mental, que é o seguinte. Eu ensino estratégias. Eu ensino estratégia para a pessoa ser mentalmente forte. E é plenamente possível. Mas a maior dúvida que eu tenho é como ela consegue transferir essa estratégia que eu ensino para ela, por exemplo, hoje eu postei um vídeo sobre ritmo, né? Diminuir a caminhada, fazer uma coisa mais lenta. Como é que ela transfere isso para o resto da vida?
para os outros aspectos da vida? Cara, essa é a maior dúvida que eu tenho. Porque tem um monte de guru falando que, cara, que resolve, que faz e acontece, e é tudo balela. Porque não é assim. Né? A transferência, ela ocorre para algumas pessoas, para outras, não. A gente tem que ser franco nisso. A gente ensina se vai funcionar se a pessoa fizer, se ela seguir o método e se tiver condições. Cara, como é que é a transferência no futsal, no atleta, né, com os atletas de alto rendimento, em relação a esses aspectos emocionais de treinamento para competição? Cara, como é que isso funciona? Como é que faz essas modificações, essa transferência de informação de um treino para um jogo, para uma competição importante, para aquele jogo que não vale nada? Como é que você vê isso, nesse aspecto emocional? Isso é importante, perfeito. Primeiro, no início que você falou, qualquer nova atitude, ou qualquer novo pensamento, ou qualquer nova postura, ou qualquer novo hábito, são raros que conseguem. Isso não é para todo mundo. É difícil, porque senão seria muito fácil a pessoa que está obesa começar a se alimentar melhor e ela conseguir emagrecer. Então, aí já está claro a pessoa parar de fumar, a pessoa parar de usar droga, então aí já está muito claro. Quanto aos atletas de alto rendimento, os que realmente são de alto rendimento, aqueles que são diferentes mesmo, sim, há uma coisa legal com eles. Assim, ó, eu trabalhei com alguns, mas alguns que o mundo foram os melhores que o mundo já viu jogar, como o Índio, como o Ari, como o Fininho. E esses caras que são ícones, como o Scheid, por exemplo, eles olham para você e você expõe o que você vai apresentar. A partir daí, eles não fogem desse novo que você está apresentando, mas eles vão testar. Eles vão testar e eles vão te dar um tempo. A diferença é essa. A diferença é essa. A diferença é essa. Aquele atleta que não tem essa capacidade, essa estrutura mental, essa força mental de encarar o novo, de tentar adequar o novo no cenário que ele vive, faz ele perder de aumentar o escopo dele, perder como é que chama, melhorar a plasticidade do cérebro, criar Sim. outros caminhos no cérebro, outras vias para ter outras respostas e melhor. Esses não. Esses do altíssimo rendimento, eles sim, eles olham, eles se desafiam, eles veem acontecer, mas eles não falam, não tentam fazer dizendo, ó, tá vendo? Não. Eles fazem uma imersão quando eles confiam em você, eles fazem uma imersão e aí a coisa vai. Então a diferença é essa, é muito difícil você conseguir conquistar alguém que não tem na sua veia e não tem na sua veia, pode-se dizer assim, essa história do, como nós falamos há pouco, de comer o prato está sendo servido. Ou seja, Show. Eu vou me capacitar. Show. Eu estou aqui para ser diferente todos os dias, mas ser o mesmo. Entendeu? Porque senão a gente vira, como diz a música, um museu um museu de velhas, de novas, um museu a música do Japa que diz lá, que eu me perdi até agora. Daqui a pouco eu lembro e falo. Então, não adianta, a gente tem que ir em frente, a gente tem que ver o imprevisível na nossa frente e pensar o seguinte, o que eu faço com ele? Tem alguns que são claros que não tem o que fazer. Mas a maioria deles vão nos transformar, vão nos deixar diferentes, vão nos preparar para superar essas diversidades que vêm. Hoje, por exemplo, a maioria das pessoas, maioria não, né, mas 20% está em casa, né? Todo mundo está fora. Cara, e aí tem muito problema sobre depressão e ansiedade. Mas se você não criar a mínima rotina de uma atitude mental, de você parar um pouquinho e ter uma rotina, você vai estar sempre disperso, você não consegue se agarrar em nada. Isso é o quê? O Samuel nos ajudou aí, ó, Museu de Grandes Novidades, tá? Boa, Samuel, Museu de Grandes Novidades. Samuel é um grande parceiro, é uma da minha comissão técnica, né? Ele vai ficar bravo. Valeu, Samuca. Paulinho, é o seguinte, já que a gente entrou para esse lado de características, né, de atleta, cara, quais os diferenciais, quais características emocionais que um atleta profissional, um atleta de performance, ele precisa ter? O que esse atleta de performance tem que ter, cara? Porque não dá para ser igual.
Um atleta profissional não pode ser o Ricardo. Ele tem que ser mais do que o Ricardo, porque se ele for, ele não vai chegar lá. E se ele chegar, ele não se mantém. Isso é uma coisa que eu sempre percebi, eu estudei isso. Cara, atleta de alto nível, ele tem que ter um treinamento físico, técnico e tático brutal. Chegou. Quando ele chegou, ele vai manter o físico, técnico e tático, o emocional é que vai fazer ele se manter nesse alto nível. Me fala aí, o que você acha, em todo esse seu conhecimento, quais características emocionais que um atleta de performance tem que ter? Bom, eu vou aproveitar e marcar isso aqui, tá? Eu acho que você já respondeu. Porque a partir dessa aceitação, desse treinamento ser superdimensionado para encarar a adversidade, a partir daí, essa questão emocional já está sendo desenvolvida. Porque muitas pessoas pensam que o emocional é isso, ó. Não, eu estou bem. Vai ficar bem. Não, não vem. Já vem com a aceitação dessa trajetória intensa de estudo, de adequação ao meio, dos constrangimentos no treinamento, né? Para aumentarem a carga, aumentarem todas as coisas, a randomização desse treinamento aí, do contexto, da estratégia de ter a capacidade, quer dizer, ter a condição de ter uma comissão multidisciplinar capaz de criar uma estratégia para te capacitar realmente para aquele contexto, e não uma comissão vaidosa que cada um faz uma coisa, eu faço isso porque deu certo lá, porque deu certo aqui. Não, nós temos que fazer algumas situações que são contextuais, que vão desenvolver e fazer esse atleta chegar lá. A partir desse momento, a partir desse desenvolvimento, nós vamos passar dia a dia com muita discussão. E nós fizemos isso. Por quê? Porque quando o Paulinho vai lá e fala com o João, que o João fez isso, que o João fez aquilo, e gritou de uma certa forma, puta, saiu o João. Ou quando saiu o João, o Ricardo pega o João e vai falar o quê? O João viu que o Paulinho está correto, o Ricardo vai lá e vai falar num outro tom de voz, com uma outra forma de expressão, a mesma coisa que o Paulinho foi falando. Então, o que está acontecendo aí? Nós estamos conseguindo criar uma emoção, uma parte emocional muito mais fortalecida nesse atleta. Porque ele vai sofrendo, mas ele vai vendo que o entorno dele é aquilo. Tu quer um exemplo? Quando você tem um atleta que ele é o maior de todos, e ele está na tua equipe, eu já tive essa possibilidade. Aí tem aqueles outros, né, que tem os Pelés e os Pelão, né? Aí, quando eles veem que o Pelé não para, ele não tem como parar. Aí ele paga o preço. Aí ele paga o preço. Aí ele paga o preço. Tá certo? E aí, quando você tem uma comissão técnica extremamente competente, como eu sempre tive essa grande sorte, quando o Pelé se sente cansado em algum momento, ou estafado por isso, por aquilo, entra em ação aquele componente da comissão técnica que vai para ele, ó, tá vendo? Você errou mesmo. Mas tu tá acertando mais do que tu errou. Mas realmente isso aqui é uma coisa que é tua. E é difícil ser você. Não é difícil acordar com você. Então tu vê o quanto tu vai formando. Então não tem uma resposta, não tem uma característica. Eu acho que você falou tudo aí. Sim. Entendeu? Sabe uma coisa legal? Que você acabou de falar? Cara, isso dá um livro. Emoções na comissão técnica. Tá louco, bicho. Sabe o que eu vejo? Muitos problemas de equipe não são dos atletas. Sim. Cara, muito problema que eu vejo de equipe é de comissão técnica. Que se nem a comissão técnica se entende, como é que você vai fazer pro teu atleta, que é o Pelé, jogar? E se o Pelé não joga, os pelão não vão. Não vão. E aí a comissão técnica é o que você falou, cara. É o que você falou. E aí você fala assim, ó, mas foi porque o dono da sorveteria, agora ele é o presidente do time. Não, não tem nada a ver. Por que você ser dono da sorveteria, dono do maior frigorífico do mundo, dono da maior... É a gestão. São pessoas. São pessoas. Não existe diferença. Agora, poxa, eu vou botar o cara ali que vai construir a estratégia de fazer esses caras crescerem. Agora, por isso que assim, a gente passa uma crise mundial no sentido seguinte, assim, ó, de crenças. Cara, até a crença é relativa. Não pode ser relativa a moral.
Tem coisas que são erradas, tem que ser erradas aqui em qualquer lugar do mundo. O cara não pode dar entrevista e dizer o seguinte, não, eu não vou me meter no país vizinho porque lá... Pô, mas como lá? Não existe, tem situações que não existe dois pesos. É uma coisa clara. Então é o seguinte, eu que estou na gestão, o que eu faço? Eu estou analisando o trabalho, o desenvolvimento. Não é gráfico, gráfico rasga. O que é preciso o quê? É ação diária de desenvolvimento, capacitação. Eu preciso entender, o ex-dono da sorveteria, para fazer o sorvete, eu tinha que ter os produtos todos lá para pôr, para sair o sorvete. Cara, eu chego lá e o mínimo que eu vou olhar para aquele ginásio é entender o que precisa para aquilo andar. Entendeu? Então, daí o problema é o seguinte, o problema é que no futebol, no futsal, eu tinha um amigo, ou tenho um amigo, mas faz tempo que eu não vejo ele, o Velasquez, de Caxias do Sul, e ele falou assim, Paulinho, em Cuba é da mesma forma, tem o Antônio também, que é um grande irmão, está em BH, treinador de ginástica, ele falou, Paulinho, em Cuba o beisebol também é assim. Todo país onde o principal esporte, o treinador está sempre nesse sentido. Então não existe essa conversa sobre essa evolução. Será que o Scheid teria... Quem vê o Scheid hoje, quem vê o Amir Klink hoje, esses caras... Tem um paraquedista que eu não sei o nome dele, mas, pô, muitas vezes ele aparecia, ele ia, não, hoje o vento não tá bom. Ele tinha o cálculo e tudo, não faz o salto. Então, o salto é lindo, o salto é perigoso, mas ele não faz em qualquer condição. Então, o que diz isso para nós? É um cara que simplesmente, que nem aquele cara fala, não, tem culhão, vai lá. Não! Ele é um cara que tem medo, que ele se pergunta se tudo vale a pena, ele também tem seus problemas, entendeu? Mas é um cara que dentro do que ele desenvolve, ele é muito preparado. Sim, muito preparado é preciso ter um hábito, que é o que você fala todos os dias. Esse hábito não pode ser estático, porque se também você vai até um certo ponto. Claro. Vai até um certo ponto aquele hábito, ele vai aumentando, ele vai aumentando, ele vai aumentando. É que tudo isso é interligado, né, Paulinho? É uma coisa só. O hábito tem que estar ligado com as metas, o hábito tem que estar ligado com a disciplina e o hábito tem que estar ligado com o controle emocional. Não tem jeito. Se você não tiver boas metas, não adianta você não vai ter bom hábito. Se você não tiver bons hábitos, cara, você pode ter a melhor meta, mas se você não tiver disciplina, tu não vai manter os bons hábitos. E se você tiver boas metas, bons hábitos, disciplina, mas você não tiver controle emocional, ferrou, eu ia falar um palavrão, por quê? Porque não vai conseguir manter os 4 anteriores. Não vai. Então, é uma balança, é um equilíbrio, é qualquer coisa na vida. E o pior é que daí tem pessoas que chegam para você e falam, mas aquele não fez nada disso e ele ganhou. Nós não estamos falando aqui em ganhar, perder, empatar. Nós estamos falando aqui em melhorar a cada dia, ser você o melhor a cada dia. Entendeu? Isso é diferente. E aí, no final de tudo, por isso que os caras não olham, os caras que você pesquisou, nenhum deles falou que ele olhou para a fibra do barco adversário. Ele olhou para a resolução de problema. Lógico. Ele olhou como é que eu vou resolver o problema. Ele não aceitava, ele não aceita aquele... ele come o prato, mas dentro da comida daquele prato ele bota o melhor tempero possível. Claro. Daqui a pouco do outro lado tem todas as especiarias possíveis e não são utilizadas. Claro. E aí isso aí já emendou com a próxima pergunta. Como se constrói resultado em equipe profissional? Tem que lembrar que resultado não é vencer. Resultado não é vencer. Cara, o resultado pode ser uma derrota. Foi um puta de um jogo bom. Como que se constrói resultado em uma equipe profissional de futsal, Paulinho? Primeiro é uma coisa muito clara. A comissão técnica tem que ser uma comissão capaz, uma comissão, além de ser capaz, uma comissão que una esses conhecimentos variados, multidisciplinares, que são um só. Mas uma pessoa só não pode ter estudado todos esses. Não, tem que ser uma comissão multidisciplinar. Sim. Primeiro ponto dessa comissão é você ouvir essa comissão, você saber que você faz parte desse organismo vivo, que a tua meta é estar aí para você fazer que aquelas pessoas que estão lá na quadra se expressem por você, e você precisa ter uma estratégia muito correta. Como é que você vai ter essa estratégia?
com conhecimento do meio que você vive. E não continuando a replicar o que já foi feito milhares de vezes, né? Segundo, quando você vai para dentro da quadra, você precisa unir esses atletas num objetivo claro, o objetivo do rendimento, o objetivo da capacitação. O resto, a partir do momento que tu tem uma equipe competitiva, aí nós vamos pensar no que todo mundo fala aí, ó, vamos ganhar isso, ganhar aquilo, mas tu já ouviu alguém falando para você que falou assim, ó, nós jogamos contra aquela equipe lá, eu vejo na TV muitas vezes falam, mas o tal time fez o time só para ganhar esse ano, não quer jogar. Não. Os outros fizeram para perder. Exato. E como é que o cara tem a fórmula para ganhar? Porque ele só deu chutão, marcou. Gente, o melhor sempre vence. É isso que ninguém entende. O melhor do momento. Quando você entende que o melhor do momento sempre vence, você vai preparar a tua equipe para viver aquele contexto. Entendeu? Quanto mais tu preparar para aquela equipe se adaptar àquele contexto que ela vai viver, você nunca mais vai olhar para o barco do lado, que nem você falou, jogar contra time fraco ou contra time forte. Nós dois já ouvimos um absurdo, que falaram para nós uma vez, falaram assim, ó, não, mas essa semana a gente vai jogar com um time fraco. Pô, será que a pessoa não entende que o que você traz em bagagem diária de capacitação, não existe uma chave para desligar no momento? Não! Tu pode até estar sem vontade, isso é outra história. Né? Desmotivado. Isso. Mas tu vai tentar... Tu não muda a tua corrida. Tu não muda a tua forma de expressão. Pô, isso é óbvio? Parece, né? Mas não é no mundo. Não. Entendeu? Então tu vê, Ricardo, que parece tão fácil, né? Mas é tão difícil. É tão difícil. E aí eu fico preocupado com uma coisa. Algumas pessoas têm, como eu tive, a grande sorte no Minas e com você no Marechal, de a academia entrar na prática e a academia ver o problema e buscar no conteúdo para resolver esse problema. Porque fora daqui, você olha em Facebook, que é um absurdo às vezes, as pessoas 3 semanas estão jogando competição, beleza. Aí quando volta a competição, estão fazendo teste de esteira. Estão fazendo teste... Então, ou seja, a academia está entrando para responder uma pergunta dela mesma. Então, eu tive sempre essa sorte, sabe? De ter a academia entrando com a mente limpa e olhando para tudo que ela está vendo. Paulinho, precisamos disso. Precisamos melhorar isso. Onde é que vamos buscar? Vamos lá. Chegou um momento que você falou assim, chega um momento longo que tu falou assim, ó, poxa, isso que é uma coisa grande. E depende do contexto, a estratégia. Chegou, Paulinho, acho que tem alguns atletas que não estão dormindo bem. Aí tu falou assim, não, eu tô identificando que eu acho que não estão dormindo bem. Você tá pensando que é isso, que é aquilo, tá nascendo mais esses componentes. Dito e feito, tu foi lá, chamou, pô, meu filho tá assim... Isso é pensar, isso é um organismo vivo. Não existe nada definido. Né? Não existe frase feita. Pense fora da caixa. Joga fora essa porcaria dessa caixa aí que vocês estão falando. Pensa o momento, o contexto. Dá o passo certo para você ir em frente. Sabe qual é o problema, Paulinho? Todo mundo quer copiar o que os outros fazem, cara. Porra, eu não quero copiar daí não ajusta, né? Eu não quero copiar ninguém, cara. Eu quero criar, eu quero desenvolver, eu quero ser diferente. Eu não quero copiar ninguém. Porque se os outros estão fazendo, cara, eu vou fazer melhor. Porque a gente tem condições. E foi o que a gente fez em 3 meses. Foi o que a gente fez em 3 meses. Foi tudo jogado fora, mas... eu tenho um termo que uso, modelagem, tem que modelar. Cara, eu odeio esse termo. Eu não quero modelar porra de ninguém. Eu quero fazer. Eu quero que os outros olhem e falem assim, eu vou fazer igual o Paulinho faz lá naquele time. Por quê? Porra, porque o Paulinho fazendo é diferente. Eu não quero copiar, eu não quero que você copie ninguém. Só que o que acontece? Cara, olha lá, tá dando certo no time tal. Porra, vamos fazer também. Porque não vai. Por que não vai dar certo? Porque o teu treinador é outro, o teu atleta é outro, e você tem que olhar para o que você tem, para aquele momento, para o cenário, para o contexto, para a situação. Cada treino é um treino. Cada jogo é um jogo. Vai jogar contra o time lá sei lá,
Ah, é um time fraco, é o último na tabela. Porra, é lógico que os atletas não vão motivados contra jogar contra o primeiro da tabela no de TV. Eu não gosto de motivação, mas nesse sentido, cara, é completamente diferente. E aí, quando a gente fala em resultado, que não é perder ou ganhar, eu tenho que olhar para tudo isso. E aí eu lembro dos 3 meses que nós passamos juntos, que você trouxe essa ideia de mudou tudo, revolucionou o negócio. Cara, a gente construiu coisas que, como eu falei lá no início, tem equipe que está há 10, 15 anos e não consegue controlar um monte de variável que interfere na performance para o atleta render. E aí não consegue entender por que é que não ganha. Ou por que é que não joga bem. Porque não tem controle. E por quê? Porque a resposta você disse, Paulinho. Porque estão copiando dos outros. Esquece o copiar dos outros. Cara, inteligência, a gente é capaz. A gente tem múltiplas inteligências aí do Howard Gardner que fazem com que a gente seja brutal. E aí vem o Goleman com a inteligência emocional que faz a gente ser mais foda ainda. Então não vamos copiar, vamos fazer, vamos construir erro e acerto. Errou, porra, já sabe que não deu certo, vai pro outro lado. É isso. Com embasamento. É louco, com embasamento. Vou falar assim, ó, por exemplo, assim, ó, a tua própria existência, ela inspira. Vou dar um exemplo assim. Você faz prova de Ironman, você é doutor em educação física, você está fazendo psicologia. O que é isso? Até a minha coordenadora do curso está assistindo, tá? A coordenadora do curso está assistindo aí, ó. Onde é que eu estou querendo chegar? Onde é que eu estou querendo chegar? Isso é resultado. Isso é resultado. Mas não é o resultado do Pelé, do João, do José. É o meu resultado, a minha busca. A minha busca, entendeu? Então, eu acho que o foco está muito na vela do companheiro e não na sua própria, no seu próprio caminho, né? Exato. E aí tem uma coisa muito clara, assim, ó. Quando você começa quando você fala em alto rendimento, você tem que já identificar já nos primeiros dias. Podemos estar juntos. Não podemos estar juntos. Porque são muitas variáveis, principalmente quando você coloca pessoas experientes e questionadoras. Porque se hoje eu com isso consigo ter uma prática, eu dou graças às pessoas que me rodearam até hoje. Eu tenho muita sorte de encontrar essas pessoas, entendeu? As pessoas que me questionam, as pessoas que botam pra frente, aí tu vai, pô, é isso, é aquilo, eu fico puto, fico indignado, mas vou pra casa, pô, é isso mesmo. Aí tu vai lá, aí tu começa a transformar, tu começa a melhorar, tu começa a fazer o quê? Por exemplo, até aí contigo a gente estava no treinamento de contexto. Agora eu estou tentando desenvolver uma nova metodologia, que é o organismo vivo. Que significa o quê? Como eu falei no início, o atleta carrega toda a sua capacitação em todas as ações. Você não separa, não separa ele. Olha, eu falei dos melhores do mundo que eu já vi jogar, entrou aí agora, o índio aí. Pois é. Agora já falei dele, não vou voltar a falar dele. Não adianta ele ficar pedindo e digitando aí, mas não todo mundo já ouviu. Ele que pergunte para alguém aí. Mas diferente, entendeu? Então, até perdi o fio por causa do indião aí. Mas é isso. Você está construindo essa nova metodologia. Tá. Do organismo vivo. Então, agora é uma nova metodologia, que não é como a contextual como a gente estava. Agora, se você me perguntar como é que está o controle dessa carga, eu estou com o Bruno e o Marcelo, mas nós não conseguimos, porque não estamos juntos. Então, ela é próxima, ela é semelhante ao desenvolvimento do treinamento contextual, mas não é o treinamento contextual. Não é o treinamento contextual. É uma outra forma. Quando eu parto do princípio, eu chego aqui na minha mesa, eu começo a planejar o treino de amanhã, o treino da manhã, como ele é toda contextual. Eu sei que tudo vai conter na mesma sessão. Mas a partir de agora, eu começo a olhar para o Ricardo e ver que o Ricardo está carregando nele. Quando eu olhar para ele, eu estou conseguindo ver um jogo se desenvolvendo ali, ó. Então eu olho para o Ricardo e vejo os 10 caras aí transitando, atacando, transitando defensivamente, transitando ofensivamente, defendendo, transitando ofensivamente, passando o lateral, fazendo um escanteio, uma falta, um goleiro limpo. Então, eu preciso planejar uma outra história agora. Então, é uma nova metodologia de desenvolvimento. Como é que eu vou controlar essa carga aí? Eu vou precisar ter essas pessoas do meu lado de novo. Né? Sensacional. Vou ter
todas essas pessoas. Mas é uma nova metodologia. Estou embasando. A outra, a metodologia do contexto, que inclusive a gente está falando em Marechal, teve um momento que foi falado um absurdo aí, né? Sobre do trabalho, não sei o quê. Só para explicar para quem ouviu que é de Marechal que está aí, tem um doutorado e tem um mestrado pesquisado dentro da metodologia do contexto e está publicado em duas das melhores revistas mundiais de educação física, da pesquisadora PhD Carolina Wilk. Foi ela que pesquisou. Então assim, ó, o fato novo, ou tu dá risada ou você foge. Não. Mergulhe no fato novo. É aí que vai te transformar, vai te botar diferente. E o índio que está aí, ele foi um cara. Quando ele chegou, eu cheguei no Minas, aí ele chegou para mim, no Minas, na Ubra, aí ele começou, e eu com aquelas 1000 informações, votando, ele falou, pô, professor, falei, primeiro tu me chamou de professor, né? Tu chama o árbitro de professor, então tu já tá de sacanagem comigo. Aí eu falei assim, negão, ele falou assim, Paulinho, ó, tu tá me tirando da minha zona de perigo. Eu falei, índio, vamos fazer uma coisa? Tu aguenta um mês? Se em um mês tu achar que, beleza, mudei. O que nós conversamos no início, da diferença do Robert Scheid para um outro. Depois de um mês, tu tinha que tirar ele do treino, porque ele não sai do treino. E ele não sai do treino, ele quer treinar. Ele era ala, ele era pivô, ele marcava em cima, ele atacava, ele joga. E o cara é acima de qualquer média. Ele joga de frente, joga de costas pro gol. Então tu vê, essa é a diferença. Você me falou, o que um atleta de altíssimo rendimento tem que ter? É essa aceitação. Não repelir quando vê uma coisa nova, sabe? Eles têm que olhar para você, eles têm que ver se você vai ter o conhecimento certo, eles têm que ver se vai adequar aquele conhecimento. E ele fez isso. Show. Vamos lá, vamos em frente. Paulinho, vamos lá. Você acha, vamos lá, olha só, a pergunta que eu vou te fazer, ela implica diretamente em mim, tá? Você acha que é possível a gente pegar todo esse conhecimento que nós temos de aspecto emocional de atleta de alta performance e aplicar essas estratégias, isso que a gente faz com atleta de alta performance no controle emocional, para quem não é atleta? Você acha que é possível a gente transferir esse conhecimento para quem não é atleta? Eu acho que sim. Por quê? Eu acho que sim, mas tudo acontece como? E aí você sabe muito mais do que eu e a tua coordenadora muito mais do que eu. Né? Os seres humanos, eles vivem por significado. Porque criam significados. Minha mãe cria significado na religião, o outro cria significado nisso, naquilo. Eu crio significado no meu trabalho, entendeu? E aí, a partir do momento que nós começamos a entender que as nossas ações é que vão dar a resposta, a gente meio que se desvincula um pouquinho e pedir a Deus. E nós vamos ter que fazer. Então, se essas pessoas estiverem não é aptas, mas estiverem com esse gosto, com esse querer, nós vamos criar conhecimento. Nós vamos conseguir fazer com que essa pessoa crie hábitos diferentes, hábitos de evolução, hábitos de uma adaptação cotidiana muito maior. Mas se elas não criarem significado, se elas não derem esse significado que a gente não tem como. Não tem como. Perfeito. Cara, sensacional. Sensacional. Temos aí poucos minutos para terminar. Cara, passa muito rápido. Quando o papo é bom, passa muito rápido. Cara, assim, ó, voltar ao início. A gente construiu coisas que, assim, ó, cara, que a gente foi buscar naquele início de ano, né? Conhecimento. Pô, o que a gente precisa? Cara, a gente se cercou de variáveis para ter um negócio brutal. Para ter um negócio brutal de controle de carga, que no esporte de rendimento, no futsal hoje, esse esporte dinâmico, né? Esse organismo vivo, como você disse, cara, o controle de carga é algo que se você não tiver, ferrou. Se você não, é a frase que eu uso, se você não souber para onde você vai, tu não vai chegar a lugar nenhum. Né? E a gente Você vai chegar, mas tu não sabe aonde. Não vai chegar, não tem jeito. Se você não souber o caminho que você quer ir, não tem jeito. Cara, e foi construído assim, ó. É por aqui, a gente precisa ter isso, ter isso, ter isso.
Você trouxe muitas coisas boas para aquela comissão técnica, com quem eu trabalhei contigo. O Eduardo Santana está aí. A gente conseguiu aprender demais. Você tirou da zona de conforto uma galera que estava acomodada. Você colocou eles assim, ó, pessoal, olha só. Isso aqui tá tudo bem, estava funcionando, mas não serve. Vão atrás. Vão atrás. E o legal, sabe o que foi, Paulinho? Teve gente que foi. Teve gente que voou, cara. Que fez curso, que aprendeu a editar, que aprendeu melhorou. Tá errado, vou lá. E teve gente que não. Isso que nós estamos falando de não atleta. E com atleta, cara? Por que você acha... Dá tempo para mais? Só para responder essa, a gente tem 3 minutos. Por que você acha que tem atleta que você dá tudo na mão pro cara e fala assim, ó, esse é o caminho, assim, 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 e o cara não vai? Mesmo porque ele não cria... técnica. Porque ele ele não criou um significado para ele. O significado da existência dele não é aquilo. O significado especificamente não é aquela evolução, aquela criação, não é aquilo. Eu tive um grande presente de ter te conhecido, né? Principalmente você, o Bento, tua esposa, mas desde o primeiro dia eu aprendi demais porque eu já trabalhava muito com essa visão global. A partir do momento que eu te conheci, você já veio com a visão global. Você já veio com a leitura global. A leitura global, ela se transforma em controle de carga. Quando a gente coloca controle, parece uma coisa restritiva, mas não é. É conhecimento. O que você está falando aqui é conhecimento. E conhecimento hoje amanhã pode não ser. E a gente sempre foi aberto e você deu aula disso todos os dias. E a única coisa que eu reclamo é depois de ter passado, realmente, eu tinha que ir atrás, porque a cobrança era grande. Eu tinha que fazer isso, eu tinha que não sei o quê. Eu tinha que não sei o que, não. Você já desde o primeiro dia foi inserido, desde o primeiro dia também me questionou, desde o primeiro dia botou sempre coisa atrás do meu ouvido para que eu pensasse, para que eu fizesse, e não tá bom, e vamos isso, vamos aquilo. Pô, a gente transformou o negócio. Só que chegou um momento que até aquelas pessoas conseguirem... Lembra do nosso primeiro jogo da Liga? Nós atropelamos assim de uma forma... independente de quem era o adversário. Mas o que acabou? Começou a vir toda aquela cultura da celebridade de volta. Começamos ao quê? Começamos a esquecer do que estávamos construindo. E aí começamos a chocar com o tamanho e conhecimento que tinha, porque a própria comissão técnica, a maioria não aceitava, porque era um momento novo, ao invés de pensar como uma oportunidade, não ter visto como oportunidade, ou seja, não tem mais o teu convívio, para ter teu convívio, hoje vai ter que pagar 1.200 em faculdade. Tu tá entendendo? E tinha de graça. Mas é verdade. Olha que a minha mentoria custa caro, hein? Ali que eu comecei a mudar isso. É de graça. E aí eu te falo uma coisa assim, ó. Aquele meio que nós convivíamos naquele ginásio, realmente, Ricardo, não era para qualquer um. Não. Porque se tem uma coisa que eu faço, é tirar da zona de conforto. Entendeu? Isso eu faço. Em um mas minuto, eu faço Paulinho, uma coisa... temos 1 minuto. Eu faço isso pensando sempre em nós. Perfeito. Ponto. Conhecimento. Cara, Paulinho, dá um beijão no Bento, hein? Pode deixar. Teus agradecimentos aí, vamos finalizando. Tem 40 segundos, vamos lá. Cara, eu sou eternamente grato a você, ao Eduardo que está por aí, o pessoal, ao Indião que passou por aí, Márcio, todos que estão por aí, o Samuca, que é da minha comissão técnica, vou demitir ele no Minas, hein? Mas, então, cara, obrigado pela oportunidade de estar com você, de estar aqui mais uma vez, de falar de futsal. E assim, ó, cara, pra vida, tá bom? Pra vida. Tamo junto, sempre, sempre. Meu irmão. Em frente. Cara, sempre em frente também. Sempre em frente. Pessoal, agradeço muito a todos que nos assistiram. Lembrar a Maratona Fortemente do dia 28 a 2 de outubro, as inscrições no link na minha bio, tá? Vai ser sensacional. Daqui a pouco vai ter caixinha de pergunta para vocês colocar e talvez fazer mais pergunta para esse cara aí, porque ele é fantástico, tudo bem? Amanhã tem uma live top, Paulinho, comigo, onde eu vou mostrar os 5 hábitos que influenciam o resultado e desafiam pessoas. Pessoal, muito obrigado. Agradeço demais, Paulinho, pela tua participação. Quem tiver, tirar uma foto aí para postar, é agora, hein?
que vai acabar. Coloca nos stories lá, vai lá. Faz um